penso que o país não está em crise. O país está bem financeiramente. O que existe nesse país é a má gestão financeira. É o que existe nesse país, é a má gestão. Senão aqui não há crise nenhuma, porque se houvesse crise, você vê os bilhões de dólares que o Presidente da República esbanja em suas viagens inúteis, portanto não há crise nenhuma aqui. Agora, quanto à questão da contratação, reza a história de que os cubanos foram tragos aqui nos anos 90 pela SFAPLA, que é o antigo braço militar extinto do MPLA. Os cubanos vieram aqui pela via da SFAPLA para combater a UNITA e a FNLA. O que significa dizer, desde aquela data, não é verdade, em que os cubanos estão aqui em Angola, enquanto braço militar de apoio às FAPLAs, morreram muitos cubanos. Portanto, o resultado destas mortes de cubanos, só para ter um dado, só já na guerra do Cuitucanavá, na batalha de Cuitucanavá, morreram cerca de 17 mil cubanos que estavam ao lado das FAPLA, do MPLA. Desde aquele momento, não é verdade, o governo angolano sustentado pelo MPLA arcou uma dívida com a Cuba. Pelo fato do MPLA ter trago os cubanos aqui para combater ao lado do MPLA e os cubanos militares morrerem aqui, naquela data arcou-se uma dívida com a Cuba. Resultante da forma de pagamento da dívida é essa que nós estamos a ver de forma abusiva, em que em cada ano vêm cubanos. Uns vão para a área da educação, outros vão para a área da saúde. Por que de forma abusiva? Porque são cubanos e provavelmente formados em saúde, em medicina, em Cuba, e que quando chegam aqui nem sequer são submetidos a testes ou a exames. Os cubanos, quando vêm a Angola para trabalhar, para estar na educação ou na saúde, não fazem teste, entram de forma direta. Mas o estudante ou quadro angolano formado em Cuba, não é verdade, quando chega aqui, lhe submetem no concurso público. Significa dizer, nós estamos perante uma governação que não acaba por colocar o angolano em primeiro lugar, mas sim o estrangeiro. E depois, a forma como esses cubanos são bem tratados é o inverso de como são maltratados os angolanos. Imagine um médico cubano em Angola. O que é que ocorre? O governo lhe dá uma residência, o governo lhe garante alimentação, o governo lhe garante transporte. Os professores cubanos, os médicos cubanos são transportados pelos autocarros do Estado. O Estado lhes sustenta, que o Estado lhes dá tudo. E tem um salário baseado em $5.000. Só para ter atenção, um médico cubano em Angola ganha $5.000. Não ganha Kwanza, ganha $5.000. Em detrimento de um médico angolano. Se formos a ver a história, acho que foi em 2022 ou 2023 que os médicos angolanos fizeram greve, que agora subiram para um salário que avalia em 900 mil a 1 milhão de kwanzas. Quer dizer, o médico cubano em Angola ganha 10 vezes melhor que o médico angolano. Portanto, eu penso que o presidente, sobretudo o seu governo, não tem a plena noção do que é governação, do que é priorizar o angolano. Porque depois você traz cubanos em Angola, que são médicos. Meia volta, nós temos visto o INAB, não é verdade? Manda estudantes a estudar em Cuba, manda estudantes a estudarem na China, manda estudantes a estudar na Turquia, na Rússia, em medicina. E esses estudantes formados em medicina em Cuba, na Rússia, por ali fora, andam aí a vender rebuçado nas cantinas dos CNE. Quer dizer, para que serve então formar tantos quadros de medicina se você não os aproveita? Eu penso que aqui estamos perante uma decisão tanto quanto irresponsável, não é verdade, que acaba de não priorizar o próprio cidadão angolano, o próprio quadro angolano. Estamos a enriquecer o estrangeiro. Esses cubanos, quando vêm aqui e vêm em gesto de um contrato, enriquecendo-se, pegam esse dinheiro em dólar, o que é que desenvolve? Desenvolve a Cuba. E o que é que Angola fica? Angola não fica com nada. Portanto, eu penso que foi uma decisão tanto quanto irresponsável, e eu, pessoalmente, não apoio, porque está-se a colocar em primeiro lugar um estrangeiro em detrimento do angolano. Devo saudar a iniciativa do Executivo, porque a contratação de 1.102 médicos cubanos está enquadrado no âmbito da fortificação e massificação dos técnicos
no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito dos serviços hospitalares, muitas vezes nós, os angolanos, e sobretudo aqui a oposição representada pelo meu amigo aqui, reclamamos sobre a falta de médicos. Portanto, quando o Executivo, na pessoa da Sua Excelência São Presidente João Lourenço, faz esta contratação de cubanos para engrossar o nosso quadro, não é, de médicos, penso que devemos, no entanto, nos regozijar, porque é um ato de humanismo, ok? O facto de o presidente ter pensado em contratar mais médicos para equipar os nossos hospitais do ponto de vista profissional. Veja que de um tempo a esta parte temos vindo a verificar grandes infraestruturas a serem erguidas no âmbito da saúde. Hoje por hoje ninguém mais pode reclamar sobre a existência das infraestruturas dos hospitais, tanto do nível terciário, secundário e primário. Talvez no nível primário falte mais algumas infraestruturas, mas do ponto de vista geral podemos dar um saldo muito positivo sobre essa questão das infraestruturas. Agora, como que chegado o momento para, não é, virarmos as atenções para os quadros, os médicos, não é, que vão, no entanto, ocupar espaço nessas infraestruturas para atender com mais eficiência, com mais qualidade, com mais humanismo os nossos utentes, que somos nós todos. Quando ficamos doentes, vamos a um hospital público ou privado, mas vamos com a intenção de lá sairmos livres de qualquer doença. E, no entanto, quando o meu colega aqui critica a intenção do nosso presidente, eu penso que está a ir contra aquilo que eles mesmos defendem, que é, no entanto, a necessidade de mais médicos, a necessidade de mais profissionais na área. Agora diz que... Doutor Mabasa, não me interrompa. A pergunta é, o que nós defendemos é mais médicos, mas eu aqui dei um detalhe muito simples. O governo angolano, sustentado pelo MPLA, em cada ano manda estudantes angolanos a se formar em Cuba em medicina. Em cada ano manda estudantes angolanos a se formar medicina na China. E em cada ano recebe no aeroporto 4 de fevereiro, não é verdade, licenciados em medicina na Cuba. A pergunta é, os licenciados angolanos em medicina, formados em Cuba, formados na China, formados na Rússia, estão aonde? Deixa que eu lhe É inútil essa decisão do presidente, porque você veja, está bem, porque você tens pessoas formadas em medicina que são angolanos, não é? Espalhados pelo país, outros nas obras, outros nas cantinas. Quer dizer, você está a empobrecer o próprio quadro angolano e enriquecer o quadro estrangeiro. Eu dei um valor. O médico cubano ganha $5.000 e o médico angolano ganha 900 a 1 milhão de kwanza. A disparidade que existe. E é isso que você vai levar. Louvas isso. Já posso falar? Okay. Tem que ser mais sério. Termine, por favor. Deixa que eu termine. Então, o que acontece? Tal como nós valorizamos os quadros internos, e aqui o caríssimo jornalista pode concordar comigo, porque todos os anos temos concursos públicos para ingresso de novos quadros, mas isso não é suficiente, de modo que os médicos sejam suficientes para atender a demanda populacional, uma vez que o nosso país, também do ponto de vista da sua taxa de natalidade, vai crescendo de forma muito exponencial. E como é que fica, Dr. Mabasa? Os médicos que já estão formados encontram-se desempregados? Não existem médicos que estão formados. Não existem. Existem médicos formados. Essa universidade não está saída, Agostinho Neto, tem a faculdade de medicina. Então aí a andar à toa nas cantinas. É a questão que se coloca aí. Por que não faz concurso público também para os cubanos? Eu, angolano, faço concurso público, mas o cubano vem na Cuba e já é empregado. Isso é brincadeira. Seria melhor que me permitisse terminar. Eu não consigo te permitir assim. Não existe em Angola um médico. Perceba do ponto de vista literal da palavra médico, que
que seja médico e está desempregado. Isso não existe. É falácia, eu respeito a opinião do meu colega de painel, eu não posso, enfim, dizer que ele está... talvez louco, mas não está, é uma pessoa consciente, só está a fazer política. Não, portanto, eu estando do lado certo da história e comprometendo... Isso é lá dentro da história. Estou a dizer aqui, não existe... Mentira! Isso é lá do certo. Não. Desempregado. O doutor não está no lado certo da história. Não existindo médico em Angola que está desempregado, e por isso é que estamos a ver que o Estado, na qualidade da pessoa de bem, quer recrutar mais médicos para reforçar os nossos hospitais. Não existe médico. Se existir médico amanhã, o doutor mande, traga esse médico ao Ministério. Não, vou lhe trazer aqui. Vou lhe trazer aqui. Talvez ele esteja a falar daquelas pessoas que ficaram licenciadas no ano passado, que ainda não concorreram ao concurso público. Para que concorrer? Para que concorrer? Concorrer para quê? Portanto, falou, por exemplo, que quando os médicos cubanos chegam aqui já não vão a concurso. Eu não sei se o meu colega entende da administração. Em termos de direito internacional, esse tipo de relações bilaterais em que um país tem que fornecer técnicos, esses técnicos já são os técnicos enviados, são aqueles técnicos que já sofreram determinado teste ou tiveram determinado exame lá no seu país, e quando são enviados é porque eles já estão apurados. É esse do ponto de vista do direito internacional. Não sei o que o doutor estudou mal o direito público sobre essa questão. Precisamos compreender que, apesar da crise, mas temos que avançar com o desenvolvimento do nosso setor da saúde. Ilustre escrivão, caríssimo jornalista e o meu colega de painel, se Angola pretende ser potência em África nos próximos tempos, precisamos atacar o setor da saúde, de colocar lá técnicos capazes de virar o quadro da história, no sentido de termos um sistema de saúde forte, capaz de corresponder com os anseios do povo, no sentido de estancar qualquer que seja dificuldade no âmbito da saúde que estiver a assolar a nossa saúde pública. E penso que os médicos cubanos, ao reforçarem os quadros clínicos dos hospitais, no sentido de poderem ali exercer as suas atividades, empreenderem a ciência como aprenderam nas escolas, penso que estarão a contribuir para o desenvolvimento deste país que é magro. Foi buscar a história das relações entre Angola e Cuba, que foram sempre muito, muito boas, relações saudáveis. Penso que nós hoje temos uma avenida chamada Fidel Castro. Penso que o meu colega também, não sei quais são as razões, mas eu podia explicar-lhe aqui. Por facto de, na história, termos tido boas relações com a Cuba, hoje por hoje, as relações são saudáveis. Não é boa relação. Os cubanos vinham aqui, precisam dos angolanos, lutaram no lado das fábulas dos cubanos. E não vieram como militares, mas vieram como médicos para curar pessoas. E isso devemos agradecer agora. O discurso do meu colega é um discurso totalmente político. E os militantes da UNITA nos habituaram a fazer política até nos temas ligados à saúde. Isso é muito triste. Okay. Doutor Laurindo Mando, as políticas de empregabilidade do governo angolano incentivam ou excluem o cidadão nacional? Bom, claramente que exclui, não incentiva. Porque nós estamos a ver o Sindicato dos Médicos, esqueço-me o nome do sindicalista, que penso que é bastonário, mas ele sempre fala sobre isto. O doutor Adriano Manuel. Exatamente, ele grita bastante. E ele agradeceu. Não agradeceu. Ele agradeceu o quê? O facto de o governo ter agora não agradeceu, agressão onde? Pode ver no novo jornal essa matéria. E ontem eu estava com a doutora Adriana a debater o mesmo tema. Não agradeceu. Na Rádio Despertar. Não agradeceu. É mentira. Porque o doutor está a dizer mentira. Não agradeceu. Eu estou a lhe dizer o jornal. Não pode ser. Não pode ser. Nós estamos a falar de casos. Já analisou o jornal? Estou a dizer. Já foi ver o jornal? É mentira. Quero ver. Mostra. Enquanto eu falo, pesquisa, não o jornal. É estado virtual. Ok, estou a dizer o seguinte. Aqui há claramente pouco aproveitamento aos quadros nacionais angolanos. Nós estamos a falar de dados concretos. O governo angolano
gasta milhões de kwanzas não, dólares, a enviar estudantes angolanos a se formar em medicina em Cuba, na China, na Rússia e outros países. Quando vem aqui, não é? Como não tem vagas, ficam a andar à toa aí nas demais províncias. E veja a questão. Eu sou médico angolano formado em Cuba. O Daniel é médico cubano. Nós os dois estudamos na mesma universidade, vamos supor, em Cuba. Como é que ao chegar aqui em Angola, o cubano não passa no teste do contrato, mas eu passo? Essa é a questão. Eu penso que o conceito de hospitalidade, o hospital não está simplesmente nas pessoas. O hospital são os serviços que prestam. Significa, tu tens prováveis hospitais que os próprios... Não, você está me atrapalhar. Não, pode ler, faz favor. Pediu para lhe mostrar a notícia em que o presidente do Sindicato dos Médicos elogia... Agora veja a questão. Não. Veja a questão. Diz assim. Sindicato dos Médicos elogia a decisão... Uma coisa elogia a decisão do executivo de contratar... Mas, veja. Sim, de contratar 1.102 médicos cubanos. Mas, está aqui. Mas defende que devem ser especialistas e avaliados quando chegam ao país. É o que eu estou a dizer aqui. Quem eles avaliou aqui? Tá bom, mas... Tem que ser avaliados. São pessoas... Não percebi. Elogiou ou não? Colocou mais, tem que ser avaliados, tem que ser avaliados. E eu que eu estou a defender aqui. Não! Eu defendo a avaliação de não, doutor, não está a defender isso. Não é só trazer. Não é só trazer. Eu não só defendo a avaliação de médicos cubanos. Eu também defendo a avaliação de médicos angolanos. Os médicos angolanos têm sido avaliados. Passam no concurso público. Médicos portugueses. Nenhum francês. Doutor. Não. Em Angola, nenhum francês fica no concurso público. Não é verdade. Nenhum francês passa no concurso público. Nenhum português passa no concurso público. Não desincentiva qualquer técnico angolano. Primeiro é que qualquer que seja angolano patriota deve elogiar e saudar a decisão de termos mais médicos nos hospitais, porque o que acontece? Nós temos escolas, estamos a formar médicos. E os médicos que vão sendo formados vão sendo enquadrados pelos concursos públicos que existem todos os anos. Mas só eles não são suficientes para a demanda populacional. Então, há uma necessidade de se buscar outros técnicos de outros países, e isso acontece em qualquer parte do mundo. Os Estados Unidos podem contratar médicos chineses, os chineses podem contratar médicos franceses, os franceses podem contratar médicos portugueses e sucessivamente. Aconteceu conosco que contratamos médicos cubanos. Agora, existem aquelas questões de organização, se de facto na sua ficha veio como médico cirurgião e por algum descuido ou por alguma falta de organização da parte da sua equipa ocorrer que foi registrado em nome de outro técnico. É uma questão de organização. Isto não significa que falta-lhe a qualidade. Não é isso. E, aliás, ser médico, você tem que fazer aquilo que você aprendeu. Se você é cirurgião, médico cirurgião, não pode ser pediatra ao mesmo tempo. Não é possível. Ou seja, você se especializou naquela área. Então, você vai colocar... Nós vamos dizer aqui, estamos a configurar uma situação em que coloca-se um pediatra para fazer cirurgia. Não vai fazer cirurgia, não vai conseguir fazer porque não sabe. E ele também não aceita esta tarefa, porque ele sabe que ele é pediatra. A especialidade dele é tratar uma outra situação. Então, eu penso que é também uma falácia de que há aqui essa situação. Penso que não, é uma questão de organização. Doutor Mabanza, já mesmo para terminarmos este tema, olhando para a disparidade de salários entre angolanos e expatriados, qual é a mensagem que deixa o governo? É o seguinte, primeiro é que temos que analisar o que acontece do ponto de vista do direito administrativo. E, aliás, nós aqui do ponto de vista interno, se o nosso jornalista for um quadro do Ministério e tirarem daqui, tirarem de Luanda, começar a trabalhar no Kunda de Base, lá nas terras longínquas, nas zonas recônditas, sabia que tem salário, terá subsídio desta questão do facto de você ter saído de um local para outro
pelo facto de estar numa zona recôndita. Isso acontece, é como tudo. Então, estamos a tirar um técnico de um país para o nosso. Portanto, não há necessidade de haver o mesmo salário com o médico encontrado. Primeiro porque o médico encontrado aqui tem... A sua esposa vive aqui, os seus filhos vivem aqui, os seus pais vivem aqui, os seus irmãos vivem aqui. Portanto, temos que analisar essas questões. Mas, esse médico essa análise está errada. Veio aqui, está a trabalhar apenas e tem que ter condições suficientes. Quanto é 900 mil kwanzas em dólar é quanto? Tem que ter condições suficientes. Doutor Mambaza, arcar 900 mil kwanzas em dólar é quanto? Sua estadia. E por ter necessidade de ter condições para arcar com as suas despesas, deve haver aqui alguma recompensa nesse sentido. Agora, não estou a querer dizer que devemos continuar com uma diferença salarial tão abismal. Não é isso que eu estou a dizer. Que mensagem deixa o executivo, Dr. Mambaza? A mensagem é aquela de que o executivo deve criar condições tanto para os médicos angolanos quanto para os médicos cubanos, de modos aqui os dois tipos de técnicos, internos e externos, exerçam as suas funções com espírito de equipa, com espírito de paz, com o dever de missão, não é? E também com as condições apropriadas, falo das infraestruturas físicas, que vão possibilitar aqui, independentemente das especialidades desses médicos, consigam exercer as suas funções sem dificuldades. Penso que a questão salarial tem que ver exatamente com o facto de ter vindo de um país diferente e que o Estado tem que ter mais cuidado no sentido de criar condições logísticas para este fim, para o fim do exercício das suas funções, e o outro porque já tem aqui condições criadas para o efeito. Ok. Doutor Laurindo Mande, que mensagem deixa o executivo olhando para a disparidade de salários entre médicos nacionais, neste caso angolanos, e expatriados? Bom, desculpa, mas o executivo angolano sustentado pelo MPLA é como se fosse uma pessoa surda. Não, é triste ver o que está ocorrendo no país sobre a questão da saúde. Reitero, um médico cubano, o governo angolano lhe paga $5.000. Lhe dá alimentação, lhe dá o transporte e lhe dá a residência. $5.000 é só para... Onde é que está escrito isso? Vai ler o contrato. Vai ler o contrato. Mostra aqui. Eu não sou tipo você para começar a desbilhotar os telefones. Posso lhe acusar que estás a mentir. Acusa-me outro programa, traga o universo. Eu disse, acusa-me outro programa, traga o universo do salário que o teu governo paga aos cubanos. O governo angolano paga aos cubanos $5.000. Onde é que se tirou isso? No vosso OGEs. Aonde? E lhe dá residência. Não é verdade. Os telespectadores paga quanto? Não podem... Tá bem, qual é a verdade? Paga quanto? Não podem... Paga quanto? Tá bom, quanto? Não sabe. Não, tá a dizer, o governo angolano paga os... Paga quanto? O discurso é seu. Eu não estou dizendo o discurso que é, você não sabe. Está a informar. Então, vamos ouvir o doutor Laurindo Mande. O governo angolano dá condições totais, não é isso, aos médicos cubanos. Primeiro lhes paga $5.000, lhes dá residência num condomínio, com energia e água, lhes dá alimentação, lhes dá viaturas que lhe tiram do hospital para a residência. Durante o contrato, não sei se é de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Lhe dá tudo isso. E o médico angolano anda de uaua, esse médico angolano andam de uaua, andam de táxi e estão a ganhar por ali 900 mil kwanzas. Onde é que estão, sempre estou a questionar, onde é que estão as pessoas formadas em medicina em Cuba? As pessoas formadas em medicina na Tailândia, na Rússia, em China, formadas em medicina na UANI, formadas em medicina na Metodista, formadas em medicina na Jean Piaget, não estão a trabalhar, estão aí nas cantinas vendendo repousado. Isso é falta de respeito. E nós devíamos ter vergonha de falar sobre isto. Agora contratou mais de 1.000, calcula os valores. Você contratou mais de 1.000 cubanos e por cada cubano é $5.000. Quanto é que vai dar? Como é que esse país está em crise? Esse país não está em crise, esse país está a ser mal governado por um conjunto de indivíduos irresponsáveis. Eu não sou contra
a existência de cubanos em Angola. Não sou contra. É contra, sim. Eu sou simplesmente a favor de que deve se priorizar o angolano, aquilo que dizia o Dr. Savimbi. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano. Angolano sempre, mas o inverso do que é para fazer. Empobrece o angolano, para enriquecer o estrangeiro, pega nosso dinheiro, amanhã desenvolve a Cuba e nós ficamos aqui na Lambúria. Portanto, isso nós não podemos permitir.